Olá, bem-vindo, bem-vinda. Nós vamos começar esta quarta etapa, eu diria, quarto momento neste mês de agosto, cujo tema são justamente formações sobre temas deonianos. E hoje, neste quarto momento de formação, nós queremos tratar sobre a oblação e a reparação, que são atitudes deonianas. Você que tem acompanhado as outras formações percebeu que elas foram momentos oportunos e introdutórios para que nós entendamos juntos o que significa ser um oblato e um reparador. E isso são características das, eu diria, atitudes deonianas ou do religioso deoniano na vida, no mundo, na sociedade. Tudo isso pautado-se pela experiência de fé do nosso fundador, Padre Deon. Mas vamos lá, começando então com o nosso tema, oblação e reparação, atitudes deonianas. Primeira coisa, nós temos que levar em consideração alguns aspectos, eu diria alguns elementos essenciais comuns dentro de todos os carismas de outras congregações religiosas. Primeira coisa, que todos os carismas, eles se referem-se através do Evangelho ao amor de Deus e ao próximo. Bom, 90% de toda a espiritualidade carismática, ou seja, de alguma instituição religiosa, de alguma congregação, ela trata sobre este aspecto, sobre o amor de Deus e ao próximo. E depois 10% são características próprias, relacionadas a um rosto, a um jeito diferente, próprio, individual de se fazer algo na igreja. Por isso a gente tem que trazer esses elementos essenciais comuns. A oblação e a reparação não é que sejam somente características fundantes apenas de Padre Deon, ou uma novidade que parte dele. Pelo contrário, nasce da experiência do Evangelho, que eu acabei de dizer, que também grandes outras congregações também possuem, de certa maneira, essa especificação carismática. Então, primeira coisa, nós entendemos isso, que este carisma, oblação e reparação, são elementos essenciais comuns que estão dentro do Evangelho. Um segundo momento é que nosso fundador, quando ele fala sobre oblação, ele vai tratar sobre vida de amor na imolação. Isso é muito importante. O que significa vida de amor na imolação? Vocês já devem ter escutado, falado sobre imolar-se. Imolar-se significa entregar-se, oferecer-se. E isso é característica daquele que é oblato, aquele que se entrega, aquele que se oferece. Bom, não se trata de fazer coisas extraordinárias, das quais se deve desconfiar. Segundo a exortação de Paulo, não aspirei às coisas mais elevadas, mas conformai-vos com as que são humildes. As coisas cotidianas. Veja, não é nós nos preocuparmos com coisas extraordinárias, mas é fazer do ordinário, do cotidiano, algo extraordinário, fora do comum. Isso é muito importante nós entendemos a atitude oblativa. É você estar no dia a dia e fazer algo que traz um diferencial da experiência de fé, da sua experiência de fé em Jesus Cristo. Com tudo aquilo que Ele significa na sua missão, naquilo que Ele é para cada um de nós e naquilo de experiência que nós fazemos dele em nós. Isso é oblação. Então existe um jeito, no caso, de ser. Nós, deonianos, temos um jeito de ser e de fazer. De ser oblato e de fazer reparação. Mas a reparação nós vamos deixar daqui
alguns minutos para falarmos sobre ela. Bom, então já temos aí um princípio. Fazer as coisas dentro do ordinário, do cotidiano, de maneira extraordinária. Ou seja, coisas comuns que vão se tornar algo, realidade, que vão manifestar a presença criativa do amor de Deus. Tudo isso dado pela ação do Espírito Santo. Bom, viver em palavras simples, de amor na imolação, é fazer e aceitar a cotidianidade. Olha que interessante, eu aceito o cotidiano na minha vida. Fazer com amor e alegria as ações, aceitar as cruzes de cada dia com amor, com serenidade e possivelmente com alegria. Então as cruzes do nosso cotidiano, tudo aquilo que a gente enfrenta no dia a dia, é reelaborado, ressignificado a partir deste momento em que nós aceitamos viver e oferecer tudo isso ao coração de Jesus. Isso é muito importante, a gente saber que nas coisas cotidianas, nas pequenas coisas do dia a dia, a gente pode também fazer os nossos oferecimentos. Fazer, mais uma vez eu repito, fazer as coisas que não são tão comuns, ou seja, as coisas comuns de maneira que não são tão comuns assim, de maneiras extraordinárias. Sai do cotidiano. É interessante porque veja que se nós percebermos na palavra de Deus, os milagres que Jesus realizou, eles foram realizados no cotidiano, no ordinário. Se você tomar toda a palavra de Deus e dedicar-se a meditá-la, a aprofundá-la e a estudá-la, você vai perceber isso, que as grandes atitudes, os grandes sinais de Jesus sempre aconteceram no ordinário, no cotidiano. Então, Deus age no ordinário. E também nós, como deonianos, como oblatos, como homens que oferecem, fazemos coisas comuns, repito, de maneira extraordinária, a partir dessa experiência de fé. Bom, é claro, ter a capacidade primeiro de acolher isso na nossa vida. Por isso a oblação ela está ligada a duas expressões muito comuns que estão contidas na Sagrada Escritura e também que Padre Deon assumiu, que é o et veni e o et antilo. O et veni, que está estreitamente ligado à vontade de Jesus cumprir aquilo que o Pai pedia que ele cumprisse, e também a Nossa Senhora, a Maria, que cumpriu o seu et antila, dizendo, eis aqui a serva do Senhor, colocar-se disponível. Oblação está ligado à disposição do coração, à disponibilidade. É tão interessante que nós vivemos no mundo atualmente em que estar disponível não é assim tão fácil. Principalmente porque o mundo ele nos faz olhar simplesmente, muitas vezes, para os nossos próprios interesses. E isso não é ruim, isso não é mal você pensar em você, mas desde que este pensamento leve-o não a uma atitude egocêntrica, mas a uma atitude solidária, de saída, como diz o Papa Francisco. Oblação é sair de si e entregar-se, oferecer-se ao outro. Nós temos muitas maneiras de fazer isso. Então nós temos que nos atentar a esta realidade, também oblativa na nossa vida. Bom, agora, oblação também tem a ver com vítima, sermos vítimas. Mas é importante que não dá para a gente ser oblato sem reparação. Ou seja, a oblação ela está ligada também a essa realidade da vítima, da consolação, mas nós não podemos separar da reparação. Mas vamos falar um pouco de vítima, e essa expressão ela não é muito, eu diria, benquista, bem querida muitas vezes, bem ouvida. Mas a gente tem que entender este espírito de vítima, claro, segundo a espiritualidade do homem e da mulher que querem ser e ter o centro, ou seja, o coração de Cristo na sua própria vida. Porque o coração de Jesus é um coração de vítima, daquele que se oferece como expiação.
como entrega, né, salvífica, de levar toda a humanidade a uma experiência com o Pai, né, resgatar, oferecer-se para resgatar. Daqui a pouco nós vamos falar mais profundamente sobre isso. Bom, essa linguagem de vítima, ela parece, né, que pode nos dar aí um entendimento difícil para uma compreensão, principalmente neste tempo em que nós vivemos de modernidade. Mas nós precisamos superar então a caducidade, eu diria, histórica do estilo e das palavras do século XIX do Padre Deon e de uma grande nascente, né, sobre essa realidade da espiritualidade do coração de Jesus, e a gente captar os conteúdos, no caso, atuais dessas realidades de ser oblatos. Bom, e eu falava para vocês que 2 conteúdos estão contidos na Sagrada Escritura, que é o Et Antila e o Et Venio. O Et Antila de Maria e o Et Venio de Jesus. Fazer a vontade do Pai. Isso é algo essencial. Ou seja, eu me imolo para salvar. Olha que interessante. E a palavra salvação, na sua raiz, ela traz o conteúdo de tornar saudável, né? Dar vida, resgatar, integrar, dignificar. Isso é algo muito importante para nós como deonianos, que carregamos, por exemplo, esse carisma no nosso ser, né? Na nossa oblatividade. Então a vida de oblação, quando a gente diz de imolar-se, é fazer com que nós nos unamos a Cristo. Unir-se a Cristo. Isso é imolar-se. Bom, aí para nós, deonianos, e para Padre Deon, a importância, por exemplo, do culto eucarístico, né? A sua insistência, a insistência do nosso fundador, de que o nosso apostolado tivesse esse vínculo estreito com a adoração reparadora. Porque só se pode ser oblato alguém disponível, alguém que se abre àquela realidade do cotidiano, aceita em favor de, se tivermos unidos a Cristo. Por isso, estamos como homens e mulheres reparadores no apostolado da adoração eucarística. Muito bem. É como se nós disséssemos assim, que nós deonianos nos oferecemos como hóstia consagrada ao amor. Né? Ao amor de Deus para seguir Cristo mais de perto por toda a vida. Isso está lá nas nossas Constituições, no número 100. Essa é a nossa promessa de todos os dias. Nós estamos unidos a Cristo. Por isso que a doxologia por Cristo, com Cristo e em Cristo, eu poderia até dizer, sintetiza o nosso modo oblato de ser. A gente não pode esquecer que aquilo que a gente reza no rito precisa estar sendo vivido na vida. Se nós vivemos e celebramos a oblatividade de Cristo nas celebrações, é preciso que este mesmo rito vá para a vida. Se nós celebramos o oferecimento, o sacrifício de Cristo, né, da Santa Eucaristia, nós também precisamos externalizar isso no cotidiano. A gente, muitas vezes, nós somos homens e mulheres eucarísticos, mas não vivemos a Eucaristia de maneira, eu diria, concreta, muitas vezes, no nosso cotidiano. Então, o rito precisa assumir a vida e a vida assumir o rito. Essas 2 realidades são muito importantes. Então, se a gente pudesse sintetizar, né, neste primeiro momento, a oblação, nós diríamos que parte deste conteúdo da entrega, da disponibilidade, da imolação, do sacrifício, da capacidade de nos abrirmos e de nos oferecermos dentro das atitudes mais simples do cotidiano. Então, sintetizando, faça as coisas comuns de maneira incomum, eu diria, de maneira extraordinária, em que nós pensemos oblativamente, que nós tenhamos comportamentos oblativos, o nosso modo de estudar seja oblativo, o nosso modo de conduzir a vida profissional seja também oblativo. Tudo isso vai mostrar o nosso jeito de ser. Bom, se até aqui eu falei sobre o nosso jeito de ser, vale a pena também nós falarmos o nosso jeito de fazer.
E o fazer está ligado à reparação. A reparação, eu diria para vocês que é eliminar os obstáculos ao amor. Toda obra criada é expressão do amor de Deus. Toda obra que nós estamos inseridos dentro desta realidade que nós vivemos manifesta o amor de Deus. Nós precisamos fazer essa experiência profunda dentro de nós. Padre Deon, ele é muito sensível ao pecado. E é o pecado justamente que é um obstáculo para que nós amemos como deveríamos amar. Ele praticamente atrapalha, né, a experiência de um amor mais profundo, mais verdadeiro, mais autêntico, que não parte de nós, mas parte da experiência que nós temos do amor de Deus por nós. Então, Padre Deon conhecia os males da sociedade da época. Inclusive, nesses tempos em que nós vivemos, né, da nossa atualidade, nós sabemos quais são os males que têm surgido ao nosso redor, dentro da nossa família, dentro da realidade política, econômica, dentro da realidade do meio ambiente, ecológica, dentro da realidade moral, dentro dos meios de comunicação. Nós percebemos as fragilidades, as fraquezas sendo manifestadas. E isso são realidades de pecado que impedem justamente do amor ser manifestado, de ser experimentado como precisa ser. Então, reparar significa retirar esses obstáculos. E nós precisamos ter ferramentas, meios, que a ação do Espírito nos dá, para que nós assim o façamos de uma maneira também inteligente, de uma maneira sábia. Isso tudo é acolhimento do Espírito, como diz o nosso fundador em relação à reparação. Está lá também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Acolhimento do Espírito. O que o Espírito suscita em nós diante desta realidade, que precisa ser acolhida e que precisa ser transformada, recriada, salva. Bom, então isso são atitudes de reparação. Nós fazemos reparação quando acolhemos este Espírito que renova os corações. Somos colaboradores da obra redentora de Cristo, que quer fazer de cada homem e mulher uma nova criatura. O Mestre nos confiou este ministério da reconciliação. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 17 a 18. Somos profetas do amor e ministros da reconciliação, ou seja, servidores da reconciliação, conforme as nossas constituições, número 7. A busca da beleza divina impele as pessoas consagradas a cuidarem da imagem divina deformada nos rostos de irmãos e irmãs. Lá no documento Vita Consacrata, número 75, nós temos essa expressão. E que nós, também, religiosos deonianos, somos convidados a viver e a experimentar. Bom, então não basta fazer uma experiência do amor. Não basta. É indispensável que nós tenhamos aí a experiência da cruz. Para nosso fundador, Padre Deon, ir para o cotidiano fazendo a experiência da cruz. E nós bem sabemos que carregar a cruz, carregar os sofrimentos, também faz com que nós nos dediquemos, faz com que nós compreendamos que esta realidade da cruz, ela é essencial na nossa vida, como cristãos até. Não só como deonianos, mas como cristãos. A cruz tem o seu sentido, tem justamente a sua eficácia. E nós bem sabemos qual é, como bons cristãos que somos. Se fizermos uma leitura, eu diria, atenta das Constituições, encontraremos várias traduções desta mesma realidade que nós chamamos reparação. Inclusive, então, para nós deonianos, se nós pudéssemos também
traduzir a palavra reparação, nós podíamos falar em remediar, regenerar, recriar, restaurar, libertar, reconciliar, curar. Todas são atitudes reparadoras. E aí eu lhes pergunto também, hoje, você que hoje nos acompanha e tem participado desse momento formativo, se você em sua vida acolhe estas realidades. Porque se você as acolhe e a assume no seu ser oblativo, você realiza um ato reparador. Então a reparação, ela parte deste princípio norteador, o princípio de cura, de restauração. Vocês conseguem compreender dessa forma e dessa maneira? Se nós pudéssemos hoje, por exemplo, neste tempo de pandemia, observar quais as atitudes de reparação que nós podemos atualizar com o nosso carisma, a nossa espiritualidade, diante dos desafios que nos são apresentados atualmente. Como que nós poderíamos fazer para que pudéssemos dar ou retirar os obstáculos que ofendem e que impedem as pessoas de amar verdadeiramente? Nós poderíamos aqui pensar quais seriam. Olha, por exemplo, para nós também deonianos, é muito importante nós termos obras, eu diria obras aqui, estruturas, que manifestem esse comportamento reparador. Nós precisamos de estruturas que, mais uma vez, restaure a dignidade humana, que traga novamente a inteireza daquilo que está fragmentado. E como a pandemia, nesses tempos atuais que nós estamos vivendo, desfragmentou muitas realidades, muitas famílias, desfragmentou mesmo o comportamento político, desfragmentou a economia, desfragmentou toda a realidade do meio ambiente, como eu já dizia anteriormente. E agora, o que nós precisamos fazer de maneira inteligente? Por isso também a educação para nós, deonianos, é um ato reparador, de formar consciências que sejam amadurecidas, que sejam esclarecidas, para inteirar, trazer novamente à vida aquela realidade que está deturpada, deformada. Uma outra forma, por exemplo, de reparar é nós nos comunicarmos. Comunicar bem. A nossa congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus possui homens que trazem a comunicação como um serviço à sociedade. E olha, nestes tempos surge a necessidade de nós nos comunicarmos bem. E a comunicação que traga a verdade. Então, lutarmos contra as más informações, contra as fake news, assim tão chamadas, da atualidade. Nós precisamos dar comunicações verdadeiras, oferecer comunicações que são vivas, que trazem justamente o amor, a realidade da presença e da experiência do sagrado na humanidade. E tudo que envolve o ser humano traz também algo de divino. Mas nós precisamos encontrar. E mais uma vez eu repito, o pecado atrapalha de enxergarmos isso. Então isso também são atitudes reparadoras. Educar, comunicar, formar. Nós também precisamos ser formadores. Mas de que maneira? Bom, dentro da dimensão da espiritualidade, nós precisamos formar as pessoas na dimensão espiritual. Por exemplo, com pregações de retiros, palestras, temas que tragam justamente a experiência de união de Cristo com a realidade humana. Nós não podemos perder isso de vista. Além dessas realidades, a parte prática, concreta, que é termos e oferecermos obras que acolham pessoas em situações de vulnerabilidade. E aí, por exemplo, nós temos na congregação o Instituto Meninos de São Judas Tadeu, nós temos casas de recuperação de dependentes químicos, cuidamos de tantas outras obras dentro das nossas paróquias, de assistência social. Para Padre Deon, isso é muito importante,
porque nós, pelo nosso comportamento, trazemos novamente o amor de Deus manifestado àquela criatura, àquele indivíduo, àquela pessoa. Isso é reparar, isso é amar, isso é fazer com que o amor se manifeste verdadeiramente como precisa ser manifestado. Agora, veja, nós precisamos ter esta realidade do amor e da reparação de maneira inteligente, bem discernida, bem estruturada, com projetos que tragam verdadeiramente a experiência salvífica. Isso é ser um deoniano. Nós, então, passamos por essas duas realidades, essas duas, eu diria, importantes e essenciais condições que Padre Deon nos apresentou, e mais uma vez eu repito, que não parte simplesmente só da experiência de fé de Padre Deon. Ele trouxe uma novidade dentro daquele período da história, mas que na verdade tantos outros santos e santas, homens e mulheres, o influenciaram a colocar justamente isso em prática. Não podemos negar que tudo nasce a partir do Evangelho, mas que também grandes homens e mulheres na história da Igreja trouxeram essas dimensões presentes nos seus comportamentos, seus pensamentos, nas suas atitudes. E Padre Deon bebeu disso, experimentou, refletiu, rezou, uniu-se à experiência de Cristo, do lado aberto, no caso na cruz, percebendo que isso precisava ser derramado, espalhado na humanidade. Então vamos pedir hoje também que Padre Deon interceda por nós e que nós, seus filhos espirituais, deonianos, e você também que nos assiste, compreenda a dimensão destas duas realidades dentro da vida. Veja, o nosso tema é sobre atitudes deonianas. Então nós precisamos fazer, decidir, escolher, agir desta forma, oblativa e reparadora. Então aqui eu lhes trago este momento de formação permanente. Fico feliz por ter estado aqui. Agradeço o convite do Padre Reinaldo Braga. Também quero dar aí o meu agradecimento. Eu não posso deixar os créditos ao Gabriel, nosso seminarista, que está aqui ajudando nesta gravação, ao Diogo, que estão aqui também colaborando para que esta mensagem, este conteúdo possa chegar até você. Então, peço ao Senhor que os abençoe, os proteja e os guarde, e que estas realidades da oblação e da reparação sejam para nós atitudes comprometedoras com a vida, principalmente neste tempo de escassez, tempo de pandemia, onde nós precisamos eliminar toda a realidade que seja obstáculo para que o amor de Deus seja manifestado. Deus os abençoe, os proteja e os guarde. E aqui do Seminário Deoniano, em Taubaté, receba a minha bênção especial. Até mais.